falar da nossa convidada de hoje, nos apresentar essa convidada, nós vamos convidar carinhosamente o nosso presidente, Roberto Watanabe, para que assuma a tribuna. Bem-vindo, Roberto. Bom dia a todos. Que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Agradecemos a presença de todos. Sejam bem-vindos a esta casa de amor e de fraternidade. Nós temos hoje aqui a missão de apresentar a nossa palestrante de hoje, a nossa querida amiga Elza Rossi, registrar aqui a presença da nossa amiga, minha e dela, de todos nós, a Júlia Neso, que está aqui presente, é a primeira vice-presidente da USE, União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo, com quem a FEESP, a Federação Espírita, tem uma parceria no Grupo Espírita Paulista, juntamente com a Aliança Espírita Evangélica e a União Fraternal dos Discípulos de Jesus. Então, vamos falar aqui da nossa querida Elza. A Elza, ela tem formação pela Faculdade de Artes de São Paulo, é escritora de 27 livros, acho que a maioria é voltado à infância e juventude que ela faz, né? Principalmente a infância. E alguns desses livros estão publicados no idioma espanhol, inglês e alemão. A Elza residiu durante 26 anos na Inglaterra. Lá ela foi presidente da União das Sociedades Espíritas do Reino Unido durante 12 anos. E fundou vários centros espíritas lá na Inglaterra, que se dedicam a divulgar o espiritismo na língua inglesa, né, no idioma inglês, para que possa transmitir também aos nossos irmãos daquele país. E de vários outros países do mundo, né, porque o inglês hoje é a língua universal. A Elza foi também segunda secretária do Conselho Espírita Internacional. O Conselho Espírita Internacional é a instituição que congrega o espiritismo a nível mundial. Então, ela fez parte também, né, desta organização. Ela está lançando o último livro dela, né, A Casa do Pomar. Aliás, não é o último, né? Tem um próximo aí para vir. Ela está mostrando ali A Casa do Pomar, que vai estar disponível, né, na venda da nossa livraria. Já estou antecipando aqui a divulgação. E depois, ao final, então, ela vai, inclusive, estar ali disponível para autógrafos, né? Tá bom? Nós aqui da FEESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, temos tido a alegria de trabalhar também numa parceria, né, com a União da Sociedade Espírita do Reino Unido, sob a direção da Elza, até o ano passado, né, Elza? E nós, então, temos feito aí um trabalho em conjunto. Em 2021, nós participamos de uma série de palestras sobre obras de Leon Denis, né, que é um dos grandes personagens do Espiritismo. O ano passado foi dedicado às obras de Gabriel Delane, outro grande... eram todos contemporâneos, né, de Allan Kardec. E este ano nós participamos... junto à FEESP, FEESP e outras instituições, né, juntamente lá com a União da Sociedade Espírita do Reino Unido, nós participamos na divulgação do livro do Camille Flammarion, também contemporâneo de Allan Kardec. Esse ano nós falamos sobre o livro Deus na Natureza. Então, com muita alegria, né, que nós apresentamos aí a nossa amiga Elza, que nos vai falar hoje sobre um tema muito interessante para todos nós, que é educação com Jesus. Elza. Muito obrigada a todos. Primeiramente, vamos ajustar, ver se vocês estão me ouvindo claro e bom som. Então, bom dia, meus queridos, minhas queridas. Que alegria, nesta manhã paulistana, saírem dos seus lares logo cedo, para estarem aqui, neste momento tão importante para todos nós. É realmente, para mim, um motivo de maior alegria, porque esses dias que eu tenho estado em São Paulo,
Tenho estado com amigos muito queridos ao meu coração. E ser recebida na FESP por vocês é dupla alegria. Ainda mais num dia que todos podem adquirir o último livrinho publicado, A Casa do Pomar, que é de mistério. Mistério para os jovens, que vão entender por que uma casa abandonada no meio do mato, o que aconteceu e por que ela se transformou numa casa de alegria. Quem estiver curioso, pais, mães, avós, levem para os seus filhos ou tragam aqui, eu autografo com muito carinho, os pequenos de hoje, que no futuro vão me encontrar e vai dizer, eu tive um livro da tia Elza, e eu vou ficar muito feliz, porque é a minha contribuição na divulgação do espiritismo ou estudos espíritas ou evangelização infantil para hoje, para este momento tão conturbado na educação nos lares, que muitas vezes são terceirizadas. Para falar do tema de hoje, eu gostaria, primeiramente, se me permitem, dividir com vocês duas experiências aqui. Primeiramente, hoje pela manhã, eu estava tomando café com Júlia e recebi uma notícia que me fez chorar em casa, quase que chorei no trajeto, me segurando, e aqui, ouvindo as músicas iniciais do nosso querido pianista, a emoção tomou conta e eu abri rapidamente para o Watanabe. Eu estou muito emocionada e com medo de chorar no palco. Bom, por que ele tocou Garota de Ipanema? Que ele mesmo se surpreendeu, não é? Mas o fato da minha dorzinha da alma estar ligado a uma garota muito linda, com uma dor na alma também, e que dividiu comigo a sua dor, e eu carreguei até aqui. Então, foi o recado dos benfeitores. Te acalma, Elza. A Garota de Ipanema é muito linda, continua firme. Então, não hesitem, acreditem. Nós estamos assistidos 24 horas por dia, 7 dias da semana, por toda a nossa existência. Aqueles que aqui estão, que vieram dos seus lares, já estão sendo assistidos desde o momento que pensou, hoje eu vou na FESP. Não sei nem o que tem lá, mas eu vou porque eu me sinto bem. Venham, porque o atendimento espiritual que é realizado durante músicas, que todos estão concentrados na música, ou no conferencista, ou no estudo, diz os nossos benfeitores queridos encarnados, até pequenas cirurgias são realizadas no palco que a gente não tem nem ideia, conforme o nosso merecimento. Demos o primeiro passo e eles nos ajudam a dar os passos seguintes. Não hesitemos, meus amigos, não fiquemos descansando em berço esplêndido dentro de casa quando podemos fazer algo em prol do necessitado. E aqueles que estão aqui, também ajudando nessa vibração, coletada pelos benfeitores amados, são levados em locais como as enchentes, as dores da alma, em irmãos e irmãs que estão realmente padecendo de frio neste momento no Rio Grande do Sul. Porque eu tenho parentes lá, eu tenho amigos lá, eu sei, direto no WhatsApp, não é pela rede social, não é por outro meio. Então, prossigamos de mãos dadas com Jesus, porque Ele é o nosso educador e continua nos educando permanentemente. Nós não estamos a sós. Antes de iniciar totalmente, eu quero simplesmente dizer da minha vivência na educação com Jesus. Essa é a parte mais importante da minha vida. Por que eu amo educar? Por que eu fui evangelizadora na Casa Espírita por tantos anos e educando meus próprios filhos, da onde resultaram esses livros? Não foi por acaso. E somente depois de 10 anos que eu escrevi os livrinhos, através da reunião mediúnica do Centro Espírita Caibaxute, ou no Jabaquara, através da equipe da doutora Marlene Rossi Severino Nobre, me chega uma cartinha de Meimei, no momento que minha dor da alma estava como a de hoje. E a cartinha da Meimei, falando dos nossos... Elza, continue a escrever os nossos livrinhos. Eu vi que eu não sou sozinha. Quem sou eu para escrever tudo isso? Mas é por ela e pelas crianças, e pela educação com Jesus, que a gente continua, porque Ele é o maior educador de todos os tempos, desde que a humanidade é humanidade.
Com todo esse aparato inicial, né, da gente falar de Jesus, uma curiosidade que eu aprendi com o professor Celestino Severinos, durante uma série de lives que fizemos juntos, para a estação, a TV, né, YouTube, a estação Dama da Caridade, Benedita Fernandes, sobre as parábolas. E ele me explicou, eu tinha feito um cartaz com Jesus de cabeça descoberta em público. Ele disse, Elza, Jesus era um judeu, jamais ele andava em público com a cabeça descoberta, talvez dentro de casa, com as famílias. Então, meus amigos, eu digo assim, que delícia a gente poder aprender, sempre. A gente tem que abrir o nosso leque de curiosidade para aprender, para podermos refletir juntos. Quem é esse ser? Então, quando chamamos alguém de mestre, e nós falamos, alguns falam mestre Jesus, o médico Jesus, o terapeuta Jesus, né, o amigo Jesus, o irmão Jesus, não importa a primeira palavra antes de Jesus, ele é, e sempre foi, e sempre será o nosso irmão maior. Então, quando chamamos alguém de mestre e identificamos como educador, é aquele que ensina. Quem aqui não teve uma experiência de um ensinamento, de um despertamento, de uma das parábolas, de uma das metáforas ensinadas por Jesus aplicadas no seu dia a dia? Eu acredito que todos nós, porque se eu pedisse, levantem as mãos, a casa cheia e estar com as mãos levantadas, porque é isso, todos nós aprendemos com Jesus. Ah, mas eu não sou católica, eu não sou cristã. Não tem importância. As lições de Jesus são lições morais dos universos, já que estão quase que descobrindo o multiuniverso, não é? Então, é a mesma lição, o mesmo estudo do Evangelho que fazemos aqui, neste momento, nas casas espíritas, gratuitamente, cursos que não se cobra nada, apenas a sua presença, e é você que vai melhorar. São estudos feitos por Emmanuel, por Joana de Ângeles, por Amélia Rodrigues, nas reuniões no plano espiritual, talvez em outras esferas. Então, as lições de Jesus colocadas em práticas já vêm desde muito antes da sua própria encarnação, há 2000 anos, há 2024 anos na Terra. Educação e moral, né, resulta no quê? Na psicologia do nosso dia a dia. Por quê? Atendendo aos preceitos de Jesus, meditando nos seus ensinamentos, nos educando, a gente está fazendo a entre aspas, reforma. A gente está se autoeducando. A gente está meditando, por que eu estou tão brava com fulano? Por que eu não perdoo? Por que isso e aquilo? Se a gente faz essa reflexão, a gente vai abrir um livrinho, vai abrir o Evangelho, vai respirar fundo 3 vezes, vai ler algo antes de colocar uma mensagem no WhatsApp e correr lá, querer apagar e depois não apaga. Antes de mandar um áudio, que depois também não consegue porque já foi ouvido. E depois a gente se arrepende. Então, se a gente consegue refletir um pouquinho antes de qualquer reação, agindo no bem, pensadamente, refletindo aquilo que vamos fazer, a gente não vai carregar lixo nos ombros, caminhando com aquele lixo. Ai, fulano me paga, eu ainda vou me vingar? A gente só está acarretando lixo nesses ganchos que nós criamos. Mas se a gente diz, fulano estava nervoso, não soube o que disse, fulano estava médium, estava obsidiado naquele momento, abrindo as comportas, não é nem a porta, as comportas para a espiritualidade inferior, então eu vou desculpar. Num outro momento nós vamos conversar. Com isso, você põe a cabeça no travesseiro, dorme tranquilo, caminha gostoso, curte a música e não se deixa abater, não cai. Porque daí vai dar dor de cabeça, vai dar gancho para os espíritos que estão te azucrinando e você não consegue dar o passo seguinte num projeto, num trabalho, num lazer, não é? Então, eu estou falando alguma besteira aqui ou alguém já não passou por isso? Acho que todo mundo entende o que eu quero dizer, né? Da importância da gente não reagir, da gente fazer o nosso dia a dia uma estrada de alegria,
Nem tudo é riso toda hora, mas a gente sorri com a alma, porque Ele mesmo nos disse: dai graças em tudo. Precisamos dar graças em tudo, na dor, no frio, na enchente, porque Deus é justo e bom, tudo tem uma razão de ser. Voltando ao nosso Jesus, querido, vamos ver aqui o que nós temos mais para frente. Como Jesus é o mestre dos mestres, é o educador da humanidade. Desde antes, ele já era. E o educador oferece ferramentas e lições para a promoção do ser. A psicologia vem dos ensinos de Jesus. Aí eu estava conversando com uma grande amiga, com quem eu me aconselho de vez em quando, né, Júlia? E eu falei assim: Júlia, por que todos falam psicologia espírita? Ela falou: porque também tem a educação espírita, não é? Senão a gente não poderia chamar a educação espírita dentro das casas espíritas. A psicologia também é a luz da doutrina espírita. Então, a gente tem tanta ferramenta, tanto estudo nas casas espíritas, que aqueles que aqui até agora vêm à palestra, vêm às conferências, mas ainda não tiveram oportunidade ou agenda cheia para arrumar um dia da semana para ir a uma casa espírita próxima ou de sua eleição e começar um estudo, vai ver que esse estudo é uma universidade do espírito e todos nós precisamos dessa universidade de espírito, porque Jesus é o professor, é o modelo e guia da humanidade. Jesus tem autoridade moral para ensinar a regra do bem proceder, que é o que nos move todos os dias. E a lei natural de evolução não tem pressa, mas Deus tem certeza que seremos perfeitos um dia, para isso nos criou, mas não tem pressa mesmo. Vai do nosso livre-arbítrio, do nosso entendimento, da nossa boa vontade, de levantarmos e darmos o primeiro passo, não é? Educar é preparar os seres humanos para a evolução na convivência fraterna, na sociedade onde todos estamos inseridos. Então, nós não vivemos sem nos educarmos. Seríamos como bichinhos, sem educação. Até os animais nós conseguimos educar para fazerem piruetas, para abrir porta. Tem uma amiga que tem um kennel, uma escola de animais, a Fran, na Austrália, onde fizemos também palestras. E ela me falou da educação dos animais para as pessoas em cadeira de rodas, para as pessoas que não saem da cama. E os animais fazem coisas que eu vi que é inacreditável. A pureza de coração que tem certos animais para fazerem essas tarefas, né? Então, como somos seres gregários, estamos sempre aprendendo ou ensinando. Não há um sábio que não esteja aprendendo e não há um ignorante que não possa ensinar, já nos diz as lições. Porque aquele cientista que nunca ia à cozinha e que um dia se inteirou da delícia que estava aquele alimento muito bem feito sobre a mesa, ele pergunta para o mordomo: mas de onde saiu isso? Quem faz isso? Ah, senhor, a cozinheira. Ah, me leve até a cozinheira. Foi a própria casa, imagine, né? E conversando com a cozinheira: mas como que você consegue fazer um prato tão delicioso? E a cozinheira, analfabeta, que não sabia nem fazer contas, disse: ah, doutor, mas eu também não sei contar as estrelas como o senhor conta. Eu só sei fazer isso. Então, é assim. A gente está sempre trocando nesse mundo de Deus. E em suas passagens, ensinando sempre pelos caminhos da Galileia, Judéia, Samaria e nos caminhos dos nossos corações, nos dias de hoje, Jesus se mantém atual, no mesmo ritmo de amor e constância, calma no falar, amor e firmeza no olhar, sabedoria na percepção da nossa inferioridade. Quando queremos fazer alguma coisa em nome de Jesus, o médico de nossas almas, não existe distância. Rapidamente, também dividindo com vocês uma experiência de 5 dias atrás. Um amigo, num país europeu, em coma. 1 mês em coma. Em uma das suas viagens, foi acometido por uma doença numa cidade da Bulgária. Vai para o hospital. A esposa, estando no país de origem, em outro país da Europa, desesperada, me escreve no 30º dia que ele estava acometido em coma dessa doença.
já tinha paralisado órgãos, algumas coisas. Ela diz: Elza, pelo amor de Deus, ela é brasileira, a nossa querida Cris. Se ela estiver me ouvindo, não sei quando que vai ao ar, mas que ela receba do meu coração esse carinho que a gente tem entre a gente. E ela diz: pelo amor de Deus, me envie uma prece para eu não consigo nem orar mais. O desespero é tão grande que eu não consigo orar. E explicou toda a situação. Eu gravei um áudio. Eu gosto muito de gravar áudio de prece para alguém que precisa. Gravei um áudio calmo, tranquilo, falando do médico de nossas almas, Jesus, colocando as mãos sobre a cabeça do seu esposo na UTI, e que ele iria melhorar. E aí fiz uma prece em inglês e falei para ela: coloca no ouvido dele. E assim foi feito. 24 horas depois, ela me escreve atônita. Os médicos tiraram o aparelho da intubação porque ele conseguiu respirar. Ele conseguia ouvir, não fazer muitas coisas, ainda paralisado, mas já estava debelado a situação crítica, que ela diz, só por Deus mesmo. Eu falei, o médico Jesus não desampara ninguém, confia e continue confiando. Assim, meus queridos, os ensinos de Jesus se mantêm atual. Basta que a gente abra o Evangelho, não é? O nosso Consolador prometido está inserido nas nossas obras básicas. E a terceira revelação nos diz o que fazer, como fazer, mas desde que tenhamos olhos de ouvir, ouvidos de ouvir e olhos de ver, olhos de ler, ou ouvir uma gravação, porque tem tantas gravações do Evangelho online, disponível gratuitamente, os áudios, para quem não consegue ler, não é? Acho que eu estou passando muito rápido aqui. Olha, para a gente assim fica importante, quem estuda o Livro dos Espíritos, quem tem em casa pode conferir a questão 627. Veja a importância dessa questão, como todas as 1019, evidentemente, né? Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Veja a atualidade de Jesus, né? Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faça mister agora que a verdade se torne inteligível para todo o mundo. O que é a doutrina espírita? Essa filosofia que nos tira da escuridão, da ignorância, né? Nos tira do inferno, nos tira do purgatório, nos tira do céu, porque ela esclarece. O céu e o inferno são estados de consciência desperta, e nós precisamos estar despertos e entendermos por que a gente tinha até pouco tempo. Você não paga tributo, você faz maldade, você vai para o inferno. Ainda em algumas religiões, os suicidas não são atendidos. Quando eu cheguei para um amigo que é evangélico, de uma das denominações evangélicas, e eu falei, meu sobrinho acaba de suicidar. Ele deu 2 pulos para trás, como se eu tivesse leprosa. Aí eu perguntei, por que isso? Daí ele me deu a explicação que eu não preciso comentar aqui agora. Mas veja como a gente consegue estarmos esclarecidos perante a divindade. E é cada um de nós, em nossa própria consciência, que fazemos essas buscas. E não sei se eu estou perdida no tempo aqui, porque eu tenho que olhar lá, mas eu não sei exatamente que horas que eu tenho que terminar, porque eu não sei que horas que eu comecei. 11h20? 11h20. Então, nós temos mais um pouquinho aqui. Rapidamente nessa questão, o que é a nossa missão? A nossa missão, cada um de nós, consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. A missão do Espiritismo é essa, é esclarecer, é ajudar as almas, os espíritos encarnados, a evoluir no plano espiritual, no plano físico, porque nós continuamos com eles interagindo, não foi só a época de Jesus, o ensino é atual. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar
ignorância, e para que todos o possam julgar e apreciar com razão, sem nada impor. A doutrina espírita não diz, você deve fazer, você tem que fazer, não. Está em você, é a sua decisão, levantar e dar o primeiro passo, mas venha usufruir desse banquete oferecido a todos pelos benfeitores espirituais. Quem lê o Evangelho, quem lê o capítulo 28, né, as preces espíritas, do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente fica maravilhada, porque aquele que não sabe orar ou que não consegue orar, a gente indica, leia a prece tal, no número tal, dentro do Evangelho. Não é uma carteirinha, mas é uma indicação de que todos nós podemos, at least, né? Até porque é muito fácil pegar na internet e dar uma lidinha no capítulo 28, ou escolher a sua prece. Parece para os que estão partindo, parece para o espírito que está renascendo, prece para uma dor X, Y, Z, porque todos nós socorremos a Jesus, às vezes, quando estamos com dores da alma. Mas é muito importante que louvemos e agradeçamos todos os dias, especialmente aqueles que já fazem o Evangelho no lar, que trazem as crianças, né? Já vai educando as crianças desde pequeninos a conhecerem Jesus. Também temos rapidamente o capítulo, a questão 626 do Livro dos Espíritos, né? Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens a tiveram? Quem lê a introdução do Livro dos Espíritos e vê o que escreveu Sócrates e Platão, e a conformação, não é? Junto e dentro dos ensinos dos Espíritos, fica maravilhado, porque Platão, Sócrates já trouxeram muitas lições que só podiam ser intuídas do plano maior. Então, os espíritos, desde sempre, desde que a humanidade interagiram com o planeta Terra. Imaginemos também essa interação em outros planetas, já que não é somente a Terra, um mundo habitado. Jesus é admirado por muitas filosofias, por histórias, e eu ouvi em inglês, não faz muito tempo, uma palestra de um árabe, deixa eu ver se eu me lembro o nome, e ele falava de Jesus. É assim, como o Divaldo Franco, atraindo uma plateia de 5.800 pessoas, como em Curitiba todo ano, essa pessoa estava falando do Alcorão e falando sobre Jesus, e falando sobre Maria de Nazaré, porque ele foi confrontado por uma cristã do auditório, e ele respondeu com uma galhardia que vale a pena procurar no YouTube, foi aonde eu vi. O que me chamou muita atenção, essa série de um não espírita, mas eu acredito espiritualista, um médico, psiquiatra, Dr. Augusto Cury, muito conhecido de todos, que faz muitos encontros e que traz muita informação e esclarecimento, né, espiritual. Mas olha os títulos dessa série dele. O mestre da sensibilidade, o mestre dos mestres, o mestre do amor, o mestre inesquecível, o mestre da vida. Quer dizer, o educador para todas essas situações. Aí vamos buscar. Eu comecei o mestrado na Inglaterra, no Goldsmith College, da Universidade de Londres, e eu me utilizei de um livro, né, Jesus, the Great Therapist, Jesus, o maior terapeuta. Logicamente, foi barrado a minha dissertação, eu tive que refazer, porque não poderia pôr nada que tivesse conotação religiosa. Mas eu queria colocar a psicologia de Joana de Ângeles, enfim, eu estava fazendo uma psicoterapia, né? Terapia através da psicologia. Da psicologia de uma forma da espiritualidade, que era o meu objetivo, mas, enfim, não consegui. Mas a importância de a gente ver que Jesus está em todas as filosofias, que muitos escrevem livros e mais livros sobre Jesus, como podem ver aqui, né? O maior médico que já existiu. O maior médico, por duas vezes aqui, acho que tem são dois autores, não, é o mesmo, dois autores diferentes, né? E tem o De Luca, que todos conhecem, né? O médico Jesus. Aí,
eu estava falando para a Júlia antes de ontem, que primeira vez que eu fiquei sabendo que Jesus tinha irmãos, não foi pelas obras espíritas ou palestras espíritas, foi por esse livro, O Nazareno, de Scholem Asch, um judeu, né, que escreveu sobre Jesus, sobre Maria. Os livros são bem grossos, assim, mais de 600 páginas, e tudo isso se perdeu no incêndio na casa do meu filho. Mas era uma coleção maravilhosa e eu ficava maravilhada. Como que Jesus tinha irmãos? Maria era virgem, como é que pode isso? Aí, o que aconteceu? Casei com um espírita e o esclarecimento veio assim de presente para a minha vida. Continuamos, nós temos mais outros livros em inglês, em espanhol, em todos os idiomas, enfim, porque é o maior biografado da humanidade, é Jesus, mas livros pontuais, com termos pontuais, né, como aqui, Jesus o Terapeuta, reflexão do terapista Jesus. E a biografia de Jesus que a gente vê na Wikipedia é Jesus Teacher, Jesus Professor. Então, para nós, Jesus é o nosso professor da humanidade. O que é o professor? O educador. Quando a gente educa dentro de casa, as crianças têm com os professores a instrução da vida, mas Jesus é o educador maior, não só dentro de casa, como fora de casa, inspirando professores. E aí, eu coloquei algo aqui, recebi um puxão de orelha, mas eu vou deixar. Jesus, o primeiro pediatra evangelizador da história. Aí eu fiquei pensando, vejam se eu tenho, a minha cabeça está no lugar. As mães iam ter com Jesus, ele andando na Judéia, na Samaria, em todas as partes. Quando sabiam que Jesus estava chegando, lá iam as mães com os pequeninos no colo, amarrado no peito, né, carregando outros pelas mãos, porque não pezinhos no chão, e lá iam ter com Jesus. Então, imagine Jesus sentado sobre uma palmeira, uma árvore, próximo do mar, e cheio de crianças. E eram uma ou duas crianças? Não. A gente tem noção de quantas crianças iam ao redor de Jesus, que todas as mães queriam que Jesus tocasse nas suas crianças. Por quê? A criança ia com tosse, ia com febre, ia com dor, ia com a perninha, né, machucada, e outras coisas mais. E o toque de Jesus, deixai vir a minhas criancinhas, recuperava os nossos pequeninos. Então, ele já tinha, como tem hoje, muitos pediatras, né? Aquele amor por atender os pequeninos. E o toque de muitos pediatras, mesmo sem o saberem, já estão ajudando na medicação. A criança já sai do consultório melhorada com a receitinha na mão, seja no SUS, ou seja nas empresas particulares, nos hospitais. Mas existe isso que muitos não sabem. Então, a esses pediatras de hoje, que seguem o amor de Jesus nos seus corações pelos pequeninos, a nossa gratidão. E também, outro puxão de orelha, mas Jesus, reumatologista, Elza, você está biruta? Não, não estou biruta, não. Porque eu fico pensando assim, aqueles que uns coxos, machucados, né? As mãozinhas tortas, precisando de um apoio, e recebiam de Jesus, quando ele perguntava, o que queres de mim? Ah, Senhor, eu queria andar. Ah, Senhor, eu queria curar a lepra. Tens fé, a tua fé te salvou. Ele não ia curando sem conversar com a pessoa, sem se dirigir à pessoa. Mesmo aquela hemorroísa que tocou nas vestes de Jesus, recebeu a sua atenção. Quem me tocou? Ah, Senhor, são tantos aqui que empurra à sua volta, todos querem te tocar. Mas a sombra de Jesus passando, a toca, o dedo na veste de Jesus foi suficiente para ela ser curada, porque a tua fé te salvou. Aqui nós devemos também ter fé, qualificar a nossa fé, os nossos pensamentos. Ah, Deus se esqueceu de mim, estou passando dificuldade, estou com essa doença que não cura. Aí vamos lembrar de Amélia Rodrigues, que conta a história daquela princesa que estava há muito tempo com uma doença e que ela pediu para ser levada à frente de Jesus e conversou com Jesus, que queria ser curada. Daí ele falou assim, a mim eu estou no seu coração, vai e divulgue a boa nova. Ela ficou muito brava, como que eu vou divulgar a boa nova? Ele não me curou, curou todo mundo. Passaram-se os anos, 10 anos depois, ela vai entender por que Jesus não a curou.
todos que receberam a cura, daquele período em que ela estava, como se fosse uma leva de formandos de uma faculdade, todas aquelas pessoas voltaram e caíram nos próprios erros, e a doença voltou com muito mais força. Ela apenas estava sentada naquela liteira que era carregada para lá e para cá, e ela apenas estava sentada na liteira. Ela não tinha outra coisa pior, a não ser as pernas que não funcionavam. Aí ela entendeu por que Jesus não a curou. Aí ela passou a pregar a boa nova, foi atrás das lições de Jesus, e assim nos conta Amélia Rodrigues. Outra coisa, a peculiaridade de Jesus é que ele mesmo criança, ele educava nas sinagogas, não é? Ele deixava a todos estupefatos com o conhecimento que ele tinha e ele tem e ele teve, porque Jesus é, né, o médium de Deus encarregado de guiar o planeta Terra, e ele continua nos guiando. Então, às vezes, quando fugia dos pais, ia ensinar nas sinagogas. E ensinava os caminhantes, né, das estradas, porque Jesus veio a fazer o seu primeiro milagre com 33 anos. Então, Jesus era festivo, Jesus era sorridente, Jesus não ficava com o senho fechado, era o sim, sim e o não, não. Ele ensinava pelo amor de que todos fossem melhorando o seu dia a dia, e sabia que cada um, aquele que eu iria trair, como a gente já sabe, aquele que eu iria negar, mas amava a todos indistintamente. Então, nos imaginemos ele ensinando nas sinagogas, ensinando nas estradas, e muitas vezes Jesus caminhava de um local para o outro, de Cafarnaum para outra parte, outras cidades, cantando nas estradas. Aí eu fui fazer alguns cálculos, conversei com uma amiga minha que é tradutora do português e inglês para os livros espíritas em hebraico, e ela me deu várias explicações dessas cantigas que aconteciam à época de Jesus e por quê. Eram salmos, eram lições, que Jesus não derrogou nenhuma lei, cantando e ensinando a quem estivesse caminhando com ele, especialmente os seus discípulos, mais tarde apóstolos. E nós somos todos discípulos de Jesus. Dentro da dor, dentro dos problemas, de que não estamos isentos, todos nós não estamos isentos, para isso estamos no mesmo nível, ninguém é mais ou menos aqui nesse planeta Terra. Nós temos que caminhar com Jesus cantando as glórias, cantando os salmos do coração, dizendo, Senhor, damos graças em tudo porque nos ensinastes, e precisamos fazer isso. Rapidamente, acho que todos conhecem o que é sinagoga, né? Edifício onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas. Aí perguntei para a Júlia, aqui em São Paulo tem uma sinagoga espírita. Ela me deu uma explicação linda. Eu amo a minha amiga Júlia por todas as lições que eu aprendo com ela. E Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nessas sinagogas, né? Doando o seu tempo, amparando a todos. E essa importância que nós devemos nos dar nas ciências da alma. Deixa eu ver aqui para não perder nada do que eu estou falando com vocês. Deixa eu ver se eu não passei algo aqui. Olha, as lições de Jesus, que para nós é muito importante, do amar ao próximo. Então, eu peguei pequenos tópicos do Evangelho, só para fazer uma extração rápida, isso é da Elza, do meu jeito de pensar, né? Uma pergunta feita a Jesus. É-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, como o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Dai a César o que é de César, significa a lição de que devemos proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam para conosco. A lição do egoísmo, que é do desprendimento dos bens terrenos. Quando já ele tem o supérfluo, deixará na miséria os filhos por lhes ficar um pouco menos desse supérfluo? Não será antes dar-lhes uma lição de egoísmo e endurecer-lhes os corações? Não será estiolar neles o amor ao próximo? Pais e mães, laborais em grande erro, se credes que, desse modo, granjeais maior afeição dos vossos filhos.
Quando a gente quer dar tudo, quer calar a lágrima do pequeno com um presente, em vez de calar com uma conversa, com um pequeno diálogo, para mostrar o quanto é importante serem resilientes desde pequenino para serem adultos amanhã, com condições de passar os problemas que passam, para que possam realmente, em nome de Jesus, entender o processo de crescer um adulto que sabe perdoar, que sabe passar pelos problemas, do que a gente, em pequeno, dar tudo aos nossos filhos. Observai os pássaros do céu, é a lição do futuro. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz por intermédio da consciência diverta. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Lição da confiança. Não vos fatigueis pela posse do ouro. A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência. Ademais, ele nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguir dos egoístas os caridosos. Eu vou pular rapidamente aqui a tolerância e vou ler somente um parágrafo. Sobre os milagres do Evangelho. Curando indistintamente os judeus e os samaritanos, que eram antagonistas, dava a Jesus, ao mesmo tempo, uma lição e um exemplo de tolerância. Vamos pular aqui mais um pouquinho. Lição da pacificação. Compreendendo as ânsias do discípulo amado, o Senhor falou-lhe em socorro afetuoso. O Evangelho prepara o mundo novo. Sob a sua influência, modificar-se-ão as paisagens morais do homem, da humanidade. Jamais revoga as leis, adiciona-lhes o sal do amor, da misericórdia. Pois é, meus amigos, essa importância da gente ter Jesus em nossos dias é que vamos, com essas lições, educando amorosamente em tenridade, adulto seguro e confiante no futuro. Eu gostaria de dizer a vocês que tem vários livros gratuitos na internet, no elsarossi.com, que é o meu website, bem feinho, porque eu fiz há muito tempo e eu não sou boa na internet, mas consegui deixar lá gratuitamente, sobre temas tão atuais e necessários que os pais é que estão me dizendo: Elza, obrigado pelo livrinho. Eu li e consegui conversar com meu filho sobre adoção na família, câncer na família, morte dos animaizinhos, né, de familiares, valorização dos idosos, a prece, valorização do estudo e o trabalho, aprender a orar, amiguinhos com deficiência física, disciplina, etc, etc, etc. Esse vídeo vai ficar pronto, não é, na internet, todos vão poder dar uma olhadinha no website se desejarem. E é sobre espiritualidade para crianças e adolescentes e os direitos autorais, como esse daqui, são todos doados às instituições que publicam, são ONGs, são instituições de caridade em diversos países, na Alemanha, no Paraguai, no Reino Unido, aqui no Brasil. No Brasil, acho que são 2 ou 3 publicados já. Rapidamente, eu vou passar para vocês. Este livro aqui está publicado em papel pelo CCDPE, que todos poderão adquirir ali, eu posso autografar, quem desejar, no nome do seu filhinho, do seu netinho, e também está na Amazon, tá bom? Quem desejar comprar o tablet. Eu evito um pouco o tablet, mas está na Amazon e é muito importante. Em inglês e português, vocês podem adquirir na Amazon. Aqui nós temos o livro em alemão e em inglês, não tem ainda em português, mas também está gratuito, este livro está gratuito no website. O Aprendendo a Orar, são direitos autorais das ONGs, eu não posso pôr o livro na íntegra, mas tem lá em PDF, né, simplesinho para todos. Mas também vamos lançar dia 25, em Curitiba, em inglês, este livro e A Casa do Pomar, na livraria Contos do Bem, na filial do Jardim Botânico. Outros livros mais, vou passar rapidamente, né?
Todos esses que estão vendo está agora gratuito na internet. Tem livro sobre um fantasma de um liceu na França. E pasme, um detalhe, os livros foram escritos, eu ainda estava no Brasil. Quando eu escrevi esses livros, não tinha nem ideia que eu iria para morar na Europa por quase 27 anos. E eu escrevi um livro, A Realizadora de Sonhos, que eu acho que não sei se eu passei a capa, e no contexto da história, né, dessa moça, médium, uma jovenzinha, nas Highlands, nas terras altas da Escócia, morando perto de um lago. Quando eu estou no Reino Unido, eu me deparo com um lago muito pequenino, que nem é citado na geografia de estudos, e é o nome do lago que está no livrinho. Eu desandei a chorar. E, tempos depois, fiquei sabendo que quem escrevia comigo é Meimei. Aqui continuam os livrinhos, as capinhas. Férias na Turquia, é sobre os maltratos aos ursos na Turquia, que eu chorei muito quando eu vi os ursos dançando sobre o aguilhão para entreter os turistas, não é? Continua a festa da forma para criancinhas que não têm a visão, que não têm uma perninha, enfim. Todos eles têm um fundo de espiritualidade na convivência com os pequenos. Então, está aí a nossa importância e a minha gratidão a todos vocês, né, por terem a paciência de me ouvir. E, como eu falei, a emoção ficou equilibrada, porque até ali há pouco eu não sabia se eu iria conseguir falar hoje aqui, mas os benfeitores são maravilhosos e colocam o pozinho da paz no alto da minha cabeça, no coronário aqui, e vem para todo o sistema e a gente consegue. Estou falando com muita tranquilidade. A minha eterna gratidão a eles e a vocês por me ouvirem. Um beijo a todos de agora e os que ouvirão mais para frente. Fiquemos com Deus. Gratidão.